Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 13 de agosto de 2025. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos e vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. E como nós estamos sem continuista, que a nossa Cecília está dodói, nós temos a Lúcia, que já disse, eu estou pronta ali. E ela vai ser a nossa continuista. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Mestre amado Jesus, a oração jamais deve ser ritual, palavras decoradas. A oração é a ação do sentimento. É podermos elevar o pensamento até o Senhor. E sempre, Mestre, o primeiro pensamento é de gratidão. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos pela saúde do corpo e pela saúde da mente. Nós te agradecemos, Senhor, por essa casa que nos acolhe. Pela liberdade que temos de estudar livremente a doutrina espírita, sabendo que nos primórdios ser espírita era motivo de perseguição. E no país, Senhor, no Brasil hoje, temos toda a liberdade para dizer, sou espírita. Obrigada, amor querido, por todos aqueles que o Senhor enviou antes para construir como um trator, abrindo caminhos para nós darmos a continuidade. Nós agradecemos pelo livro Voltei, na figura do nosso querido Chico Xavier e do Senhor Frederico Figner, que nós temos aprendido e estamos aprendendo tanto, Senhor, com a história do Senhor Frederico Figner, contando para a gente o caminho que nós não devemos percorrer. Nós te agradecemos e te rogamos que possa nos inspirar, nos conduzir, nos amparar, atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Te pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos mais um estudo. Graça te damos, que assim seja. E aí, Lúcia, aonde nós estamos? Está uma confusão, Senhor Frederico Figner. Lembra que ele está fazendo aquele diálogo doloroso? Lembra? Aquele diálogo doloroso. Na verdade, ele está iniciando o diálogo. É porque eu já fiz o diálogo. Aí o Ornelas, ele tentou recuar e o Ornelas não permitiu, né? O Ornelas que estava com ele, deu uma segurada nele e disse não. Aquela segurada assim, né? Não é? Não vai não, fica aqui, né? Você vai fazer o diálogo. Aí ele foi, né? Só que o obsessor reagiu muito agressivamente com ele, com um tom de muito desafiador. Ornelas continuou amparando e fortalecendo a ele. O obsessor acusa ele de ser poderoso e rico e Jacó responde dizendo que era apenas um mordomo que administrava o que lhe tinha sido emprestado, né? E isso vai irritando cada vez mais o tal do obsessor. O nosso irmão, né? O nosso irmão, na condição. Nós estamos aqui falando, utilizando o termo obsessor, mas nós temos muito respeito, porque muitas vezes nós somos obsessor na vida de muita gente. E nós também já fomos obsessor na vida de muita gente. O que é um obsessor? É uma ação persistente e constante sobre alguém. Então, é um irmão nosso. Utilizamos aqui o termo obsessor para que se entenda do que está se falando. Mas é com muito respeito que temos que ter a esses irmãos, a esses corações, porque se alguém persegue alguém, tem um porquê. Tem um porquê. E eles se vinculam também pela própria energia da gente, né? Pelo próprio
Aí já é a obsessão simples, né? Não, por exemplo, nesse caso, esse nosso irmão, ele está ligado a um cidadão, que é um outro irmão nosso encarnado, que é dependente de álcool. Sim. E esse espírito, esse irmão, também é um viciado em álcool. Então, o senhor Frederico Figner, em reunião mediúnica, atendeu a esse espírito várias vezes para auxiliar esse irmão encarnado. Exato. E ele nunca conseguiu, o senhor Frederico, demover essa criatura dessa atitude de beber. Ele é um espírito desencarnado, mas que ainda vive na dependência química do álcool. Então, isso foi uma coisa que incomodou ele no mundo espiritual. Ele disse, olha, teve um caso, eu como dialogador, que eu conversei vários anos e ele não modifiquei. Posso ir lá? Só que é aquilo, uma coisa é você conversar com o espírito utilizando o médium. A outra coisa é você estar frente a frente. Frente a frente, que é o caso do senhor Frederico nesse momento. Inclusive, ele diz aqui, o nosso irmão, né? Ele diz que após as reuniões mediúnicas, ele seguia o Frederico Figner, né? Ele seguia e acusou o Jacó de não agir conforme os próprios ensinamentos, né? E Jacó termina dizendo que tais palavras deixavam muito desconfortável. Aí ficou aí. Sim. E eu acredito que a gente comentou bastante, né? Então é por isso porque na verdade, o Kardec fala que os espíritos superiores o ensinavam, mas os inferiores também. Então, essa ação desse nosso irmão em relação ao Jacó está nos ensinando. Porque Jacó era um trabalhador espírita, nós também o somos. O que aconteceu com Jacó pode acontecer com qualquer um de nós. Eu devo ter ilustrado para vocês a experiência que eu tive na época que eu cuidava do papai. Eu ilustrei? Sim. 2, eu digo 2, mas eu não sei, porque ele dizia assim, vambora, ela já tem problema demais. E foi isso, nos seguiu. Saímos da instituição, imagina, eu estou aqui pregando, ensinando, falando, né? Nossa, eles mesmos sabem, porque na verdade nós somos parecidos. Vamos lá ver se ela é isso tudo aí que ela está falando. E segue. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, eu vou só voltar ao parágrafo anterior. Nas minhas reações de homem velho, diz o nosso Frederico Filho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornella me susteve a frase de autodefesa e, ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Então, você vê que ele nem exteriorizou e Ornella já sabia o que ele queria falar. Porque lembra que no mundo espiritual nós conversamos pelo pensamento. Lembra sempre disso. Pensamento é fonte criadora. Ontem nós estávamos estudando no livro dos Espíritos, quem estava presente, o que os espíritos superiores, como é o trabalho deles. E o trabalho deles é realmente o pensamento. O pensamento deles serve a Deus. Pensa um pensamento servindo a Deus. Então, o nosso pensamento está servindo a quem? Porque nós também somos co-criadores, nós também somos filhos de Deus. Só que o nosso pensamento não serve a Deus ainda. Então, ele aqui pensou, Ornella disse aí. E isso é algo de extremamente maturidade quando você vai conversar com alguém que se coloca na condição de um inimigo seu, de alguém que está te desafiando. Não entre em contendas e não desafie o outro. E não desafiar não levanta nem a sobrancelha. Porque às vezes a gente fica calado, a gente vai bem assim, ó. Ou cruza os braços. O corpo fala. Então, e nós espíritas sabemos que por mais que eu não exteriorize, o meu pensamento, ele está manipulando a energia que está no espaço. Então, não entre em contenda, não discuta, não discorde.
não se defenda. Não se defender, porque não é entre tu e o outro, é entre você e Deus. Não é a opinião do outro. O outro vai olhar conforme a mente dele. É entre você e Deus. Por que a gente se defende aqui? Por que o seu Frederico Figueiredo, na hora que a resposta dele se vencer? Nas minhas reações de homem velho, eu quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro que os bens alheios. Assim, o dinheiro era meu, eu construí, eu trabalhei pra caramba. Eu não estou desejando o bem de ninguém. Essa era a resposta que ele queria dar. Mas ele diz, todavia, a expressão fisionômica de Ornella, lembra a expressão falando? Me susteve a frase de autodefesa. Não se defenda. Porque esse se defender, quando Jesus diz assim, oferece-lhe a outra face, ele está dizendo exatamente isso. Tipo, primeira coisa, com uma pessoa desse jeito, você se defender vai resolver? Você vai entrar numa discussão. Você vai entrar, escuta. E aproveita, vamos aproveitar para trabalhar humildade. Né? E paciência. Humildade e paciência. Deixa o outro falar. Entre em oração. Mentalmente, Senhor Jesus, envolve esse coração. Deixa eu falar. Terminou de falar, eu respeito a sua opinião. Pronto, acabou. Não tem briga. Não tem como ter briga. E ele aqui está conversando com alguém adoecido. Se eu me acho que eu sou uma pessoa mais amadurecida, que eu me porte como uma pessoa amadurecida. Uma pessoa amadurecida não vai querer estar dando lição de moral no outro. A pessoa amadurecida é a que cala, não é a que berra. Entende? E você sai ileso. Primeiro, que importa? A fala do outro. É Deus que está na tua frente? É Jesus Cristo? É teu anjo da guarda? Por que eu quero que todo mundo fique jogando purpurina em cima de mim? É uma pessoa que carrega dores, como eu carrego, como todo mundo carrega. Pronto, acabou. E o fato da pessoa dizer isso não quer dizer nem que eu sou e nem que eu deixo de ser. É uma opinião dele que eu tenho que respeitar. Você é isso. Tá bom. É sua opinião e eu tenho que respeitar. Pronto, acabou. Desarma na hora. Então, Ornelas ali muito atento. Aí, acentuei agora com serenidade. Porque o tom da tua voz também vai influenciar muito. Então, expressão corporal, olhar, pensamento e o tom da voz. Às vezes o que incomoda o outro não é a frase dita, é o tom que tu falaste. Entendeste? É o tom. Então vamos pegar o nosso Cristo Jesus. Se a gente quer conhecer o diálogo de Jesus, vê Boa Nova. Humberto de Campos fala várias vezes da docilidade da voz de Jesus conversando com os seus discípulos. Mas muitas vezes da palavra ele coloca doce, mas firme. E é esse tom, porque às vezes nós queremos ser agradável, mas a gente vai por um percurso que não é o de agradável, às vezes se torna até desagradável. Digo que tem uma das piores coisas que acontece, às vezes eu estou na fila do supermercado, é aquela pessoa que quer ser agradável e tira a brincadeira com a moça do caixa desagradável. E às vezes a pessoa está cansada e não quer brincadeira. Agradeça, dê bom dia, dê boa tarde, pronto. Entende? Então, a gente não sabe ainda o caminho do meio. E que nós não podemos... Se eu tenho aqui uma mãe e a mãe tem 8 filhos, ela sabe que cada um é um em particular.
E ela não pode uniformizar a educação. Para um ela tem que apertar de um jeito, para outra ela tem que apertar do outro, para outra ela tem que apertar do outro. Assim é a vida com o ser humano. De repente com a Elaine eu posso ter uma abordagem, com a Anaí uma abordagem assim, uma abordagem, porque cada um é único. Eu não posso querer uniformizar. Tem pessoas que gostam de uma brincadeira, tem pessoas que não gostam. E eu tenho que ter o senso para me identificar isso, observar isso. Recebi as vantagens materiais, ele responde, auridas, ou seja, conseguidas no esforço digno, tal como um mordomo que detém consigo transitoriamente as dádivas do Senhor. Ele respondeu isso. Tudo que eu conquistei com esforço digno. O que o Todo-Poderoso me confiou, eu já restituí. Ou seja, o que ele me confiou para que eu administrasse, eu já desencarnei e ficou tudo lá. Eu já devolvi. De consciência feliz aos seus sábios desígnios. Isso aí, cumpri meu papel. Ele faz essa avaliação. Vamos ver. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. É isso que eu digo. Ele entrou na defesa ainda. E se colocou numa condição de firme e parte. Estou legal. Foi uma posição de humildade? Então ele cutuca de novo a onça. Entendeu? Fuja das contendas. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheça autoridade para conselhos. Está vendo? Não lhe reconheça autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora quer ser apóstolo? Ou seja, quem bate, leva de volta. Quem bate, leva de volta. Se ele tivesse entrado num caminho de dizer, você está certo, meu irmão, eu realmente poderia ter sido melhor. Tanto é que eu estou aqui, eu não tenho nem luz, como você mesmo me falou. Pronto, acabou. Sai da posição de defesa e de autovalorização. E por mais que você fale isso não vai tirar os teus méritos. Da mesma forma, se você se defender, isso também não vai acrescentar teus méritos. Essa fala, é Jesus dizendo assim, se alguém te bater numa face, oferece a outra também. Ou seja, concorda com ele. Diga que ele está certo. É difícil isso? Claro. Por quê? Por conta do orgulho. Por isso que a gente diz que esse é o mal da humanidade terrena. É o orgulho e a vaidade. Quem quer perder numa arenga? É o cachorro que está brigando na rua. Ainda é o mesmo. Quando a gente fala de orgulho e vaidade, a gente está falando de coisa primitiva. A gente quer ser o vencedor. A gente quer dar a última fala e a ouvir ainda é você está certo. Quem precisa disso, você está certo, é o ser que precisa disso. Porque ele, na verdade, sabe que não está certo, então ele precisa ouvir que está certo. Mas quem já está resolvido dentro de si, não faz questão do é verdade, você está certo. Entendeu, gente? Lembra sempre disso, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. A gente vai estar passando pela vida muito melhor, não vamos nos aborrecer tanto e não vamos arrumar débito. E é impossível você brigar com quem não quer. Vamos lembrar do Gandhi? Quando aquele soldado inglês empurrou ele se levantou. Empurrou de jogar o Gandhi no chão. Você não pode andar aqui nessa calçada, aqui é só de branco. E ele, advogado, todo arrumadinho, ele se levantou, o cidadão empurrou de novo. E ele mas ele não revidou.
Disse assim: mas você é desse jeito? Reage! O homem queria que ele reagisse. Ele disse: eu aprendi com esse homem que tu carrega aí no teu cordão que eu não devo reagir. Ele tinha a cruz. E olha que ele era hindu. E o outro cidadão que estava empurrando era cristão. A não violência. Às vezes a gente perde toda a razão por conta da violência, mesmo a gente estando coberto de razão. Só o fato de termos agredido alguém, por mais que esse alguém esteja errado, só o fato de eu ter agredido, eu também já me torno uma pessoa errada. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Gente, a gente não sabe nem que gesto é esse. E o Frederico Figner não teve, com certeza, autorização para escrever, que é para que a gente não crie mentalmente o gesto. É isso que a gente tem que entender. Os espíritos nobres, por isso que eu tenho muito critério quando eu vou ler uma obra mediúnica. E por isso que eu me dedico às obras de Chico. Porque eu sei que ele tinha um Emmanuel assessorando. O senhor Frederico Figner não é um espírito superior. Mas quem está coordenando o trabalho é. Então, esse livro ele não foi escrito na hora que o Chico estava psicografando. Esse livro ele foi elaborado no mundo espiritual, quando ele estava todo pronto, revisto, avaliado, modifica isso, modifica... Agora ele está pronto. Agora ele pronto, vamos materializar na Terra, através da psicografia. Não pense que o livro está sendo elaborado na hora que o médium está psicografando. Ali está sendo materializado na Terra. Mas ele já foi elaborado e passado por toda a revisão. Então, ele coloca essa frase aqui: marcou um gesto ridículo. Sabe Deus que gesto é esse? E que bom. Se ele tivesse escrito aqui, a gente já estava o quê? Pensando e plasmando. E o pensamento, ele é fonte criadora. Ó a psicosfera que ia ficar aqui. Todo mundo ia pensar e pronto. Gente, então, sabe Deus o que ele fez? A fim de torturar-me. O gesto era para agredir, e agrediu, o senhor Frederico Figner. E ele continuou: frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, porque esse espírito utilizava um médium para conversar ali com o senhor Frederico Figner, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases ditas a queima-roupa, desconcertava. Então a gente percebe o que o senhor Ornella está fazendo. O senhor Frederico Figner, ele sofreu porque aquela professora foi muito bem amparada, recebida e tinha luz, e ele não. Depois ele foi para uma reunião com os amigos que ombreavam com ele na Federação Espírita, na época no Rio de Janeiro. Eles tinham luz e ele não, e ele sofrendo. Mas ainda não caiu a ficha. Agora ele se arvora ao trabalho, né? Ele se arvora ao trabalho. Ah, que bom, você quer ir lá? Eu queria conversar com aquele, olha a pretensão. Vai lá. Mas tudo isso aqui, a lição não é para o espírito obsessor, é para Frederico Figner. Tudo isso para ele abaixar a pontinha do nariz dele. E é isso que a gente tem que fazer. Nós não somos espíritos superiores. Mesmo a gente fazendo, trabalhando, isso, aquilo, outro. Quando eu começar a me sentir um espírito elevado, isso já mostra que eu estou no processo auto-obsessivo. Nós somos espíritos em luta diariamente. Agia de conformidade, ele diz, meu Deus, semelhante frase ditas ali a queima-roupa, porque agora ele estava frente a frente olhando, desconcertavam. E desconcertou por quê?
Porque ele tem a certeza que ele era ruborizei. E olha que ele não está no corpo físico. Ele está no corpo perispiritual, mas o sistema límbico hipotalâmico disparou de uma tal forma, né? Por quê? Porque ele está no corpo perispiritual ainda, que é muito orgânico, vamos dizer assim. Ele diz que ele ficou vermelho, vermelho, vermelho com aquilo. Envergonhado, todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Vai lá, você consegue, bora lá. Porque a lição era para quem? Era para ele. Ornelas poderia interferir, conversar com esse espírito? Poderia. Agora é aquilo, é necessário que o outro passe pela experiência. Se eu quero resolver tudo, eu tiro a oportunidade do outro aprender e evoluir. Essa lição é do senhor Frederico, não é do Ornelas. E é isso, nós temos que parar de nos intrometer em tudo, achando que isso é caridade. Não é. A gente precisa deixar o outro sofrer as consequências das suas atitudes. Né? Sim, concordou o senhor Frederico. Reconheço as minhas fraquezas. Está vendo que ele está mudando agora o tom? Entretanto, vai se defender de novo. Olha a luta, né? Sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez. E, se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Ele está o que aqui? Ele continua onde? Se defendendo e se justificando. Olha, tá certo, eu não sou um espírito, né? Ele diz assim, sim, reconheço as minhas fraquezas. Aí ele começa a se defender. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Ainda não é a posição de humildade, é a posição ainda de estar debatendo, discutindo. Por isso que não deu certo. Por isso é que ele não consegue. Não nos santificamos de uma vez. Ele continua se defendendo e se justificando. E se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, ele diz, mas se todo mundo que não se negar ao trabalho do bem só porque não é um espírito superior, né, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Então ele está se defendendo. Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Você vê que ele sabe refutar, né? Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma, pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com as ideias redentoras que abracei. É muito boa a fala, mas não cabe para esse espírito. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. Não vai, gente. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou, ali amuado, e, assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Isso é porque o Frederico diminuiu um pouquinho. Em um momento ele disse, reconheço que eu não sou, mas sim. Ou seja, você acaba estendendo muito. Seu caso, então, será o do médico, que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Ele ainda deu uma cutucada. Seu caso, então, será o do médico, que precisa primeiro se curar para poder tentar curar. E pô, tu está querendo me dar lição de moral, mas qual é o exemplo que tu dá? Acrescentou o seu Frederico Filho. Não nego semelhante necessidade. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado.
por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio, recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atitude, você prejudicará a si mesmo. A Heidi já entrou aqui no doutrinador, né? Novamente a ideia de querer convencer o cidadão. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta. Ou seja, ele continuou jogando ali no rosto do Frederico. Olha só. O desditoso, ou seja, o cidadão infeliz, em crise de desespero, ele teve uma crise ali. Lembrou-me acremente, ou seja, de forma mansa, leve, suave, doce? Não. Certas falhas da experiência humana, em voz alta, ele começou a gritar lá com o Frederico: você fez isso, você fez aquilo. Mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meio de responder sem irritação, construtivamente. E o Ornelas ali, muito calmo, só. Vai lá. Não acertou o percurso. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. O encarnado, né? Lembra que ele é um parceiro desse irmão encarnado. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Oração, gente. Oração é tudo. Então, oração, ele já foi mais humilde. Então, ali, você fez isso? Fiz e me arrependo. Olhe para mim, eu não tenho luz. Mas eu não vou desistir, eu vou encontrar. E eu lembrei de ti, porque eu não tive amor suficiente. Eu não te dei o exemplo necessário. Eu vim aqui lhe pedir perdão. Gente, mudou totalmente. Porque o ato dele lembrar desse cidadão, ele ainda foi para quê? Ele ainda foi com o intuito de querer convencer, movido pelo orgulho. É impressionante. Então a gente observa que a nossa abordagem, mesmo no dia a dia, muda tudo. Para melhor ou para pior. Jesus está certíssimo. Fuja das contendas. Fuja do debate. Fuja do tu fala eu falo, tu fala eu falo, tu fala eu falo. Fuja de querer ter razão. Não queira ter razão, queira ter paz. E o que está mexendo com ele aqui? É o amor e a oração, que faltou desde lá do início. E o Ornelas deixou. E aqui o diálogo está resumido. Ele fez gestos desagradáveis. Ele começou a jogar ali no rosto dele tudo que ele fazia. Então essa conversa não foi fraquinha, não. Ela está sendo aqui amenizada para passar para a gente. Porque lembra que esse espírito, ele tem uma expressão tenebrosa. Lembra disso? De provocar medo mesmo. Para finalizar, gente. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo. Revelava-se disposto a entender-me à disposição fraterna.
porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, porque ele fazia assim, tudo acontecia, né? Gente, ele era muito poderoso. Ele era um cara, era um empresário muito famoso no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele não era um empreendedor, ele era um cara. Entende? Por isso essa dificuldade, né, dele ir para esse movimento da humildade, de baixar um pouquinho. Porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornella despertou-me, exclamando, despertou-me. Oh, desperta, cara. Sai daquela personalidade. Para de dormir. Acorda para o mundo espiritual. A palavra aí despertou-me, né? Mas como é que despertou se o cara não estava dormindo? Está dormindo. Não aguarde, aqui é Ornelas, para finalizar, não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, agora volta aqui rapidinho. Não me adianta falar com a voz doce, não me adianta uma falsa humildade. Não vai adiantar. Essa humildade, ela tem que ser autêntica e não uma falsa humildade, porque eles vão captar isso. Você verdadeiramente tem que reconhecer que você não é nenhuma cocada, né? A chuva e o sol, então ele diz assim, não aguarde o reajustamento apressado. Se a semente exige tempo com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de minuto para outro no ser que é eterno, que somos nós? E aí, presta atenção, eu não tenho direito de exigir do Abner a mudança, mas eu tenho todo o direito e dever de exigir de mim a mudança. Por isso é que diz lá o Evangelho, seja manso com os erros alheios e severo para com os vossos. Nesse processo de exigir, eu tenho todo o direito e dever de exigir o meu aperfeiçoamento. Não é ficar se chicoteando, eu não sirvo, eu isso, eu aquilo. Não, isso é orgulho. É exigir um movimento de mudança, de renovação. A gente pode ter ajuda espiritual, oração, paz, todo o amparo. Mas existem partes específicas que é responsabilidade nossa. Se nós não fizermos a nossa parte, não haverá cura. Para germinar e produzir, porque motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de minuto para outro no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados de boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, seguiu sem hesitar. Então, em nenhum momento ele se colocou numa condição de... Porque a ideia dele era ir lá e resolver tudo. Não, agora eu vou falar frente a frente e ele vai ficar... Não fica. Foi bom, gente? Tá vendo a necessidade de realmente ir bem devagar, ticando? Porque senão a gente vai perder muita coisa, né? A gente precisa fazer essa reflexão em torno do texto. Alguma pergunta? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo
estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, não entre em contenda, não discuta, não discorde, não se defenda. Não se defender, porque não é entre tu e o outro, é entre você e Deus. Porque esse se defender, quando Jesus diz assim, oferece-lhe a outra face, ele está dizendo exatamente isso. Tipo, primeira coisa, com uma pessoa desse jeito, você se defender vai resolver? Você vai entrar numa discussão. Você vai entrar, escuta. E aproveita, vamos aproveitar para trabalhar humildade. Né? E paciência. Humildade e paciência. É uma pessoa que carrega dores, como eu carrego, como todo mundo carrega. Pronto, acabou. E o fato da pessoa dizer isso não quer dizer nem que eu sou e nem que eu deixo de ser. É uma opinião dele que eu tenho que respeitar. Você é isso. Tá bom. Essa fala, é Jesus dizendo assim, se alguém te bater numa face, oferece a outra também. Ou seja, concorda com ele. Diga que ele está certo. É difícil isso? Claro. Por quê? Por conta do orgulho. Lembra sempre disso, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. A gente vai estar passando pela vida muito melhor, não vamos nos aborrecer tanto e não vamos arrumar débito. Agora é aquilo, é necessário que o outro passe pela experiência. Se eu quero resolver tudo, eu tiro a oportunidade do outro aprender e evoluir. Oração, gente. Oração é tudo. Eu não tenho direito de exigir do Abner a mudança. Mas eu tenho todo o direito e dever de exigir de mim a mudança. A gente pode ter ajuda espiritual, oração, paz, todo o amparo. Mas existem partes específicas que é responsabilidade nossa. Se nós não fizermos a nossa parte, não haverá cura. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, amor querido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.